Obrigado, Ruth. Parabéns pelo seu lindo testemunho. Você é uma oradora, fala muito bem. E vá se preparando lá, porque pode ser que Deus esteja lhe preparando para usar esse púlpito aqui dezenas de outras vezes, uma mensageira do Senhor. Se esse for esse é o sonho de Deus, tomara que ele seja o seu e que ele se concretize. Amém? Eu já poderia encerrar aqui, porque depois de um testemunho desse lindo, né? Mostrando que o clube está fazendo diferença, que um dos objetivos do clube seja alcançado, que é que o desbravador seja um porta-voz de Deus lá na sua casa, para a sua família, e através dele toda a família possa passar a servir ao Senhor, para que se cumpra o que a Ruth mencionou aqui, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso se concretiza na vida de todos os desbravadores e de suas famílias. Vamos ler um verso da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Apocalipse 3, 21. Diz assim: Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A ideia aqui é repetida pelo próprio Jesus e outros escritores da Bíblia, no sentido de que a gente vai viver e reinar com Cristo, governar com o Pai, com o Filho, eternamente. Mas eu queria fazer um trocadilho aqui. Ao invés de vencedor, eu gostaria de colocar a expressão sonhador, só entre parênteses aqui por enquanto, depois fica igual que está na Bíblia, que a gente não pode trocar, né? E talvez, dentro do nosso contexto de hoje, poderia caber desbravador. Ao sonhador, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, porque para você chegar lá e sentar-se no trono com Cristo e reinar com Ele, governar com Ele, você precisa sonhar com isso. Porque Jesus já está sonhando em ter você e ter a mim ao lado dele. Mas eu também preciso sonhar os sonhos de Deus para mim, para que isso se torne realidade. Porque se Deus sonhar, trabalhar por isso e eu não concordar, não apoiar, não trabalhar favoravelmente a isso, eu nunca chegarei lá. E talvez para Deus, Ele poderia colocar aqui, ao desbravador que sonhar, que perseverar, que sonhar os meus sonhos, a este desbravador e esta desbravadora, eles sentar-se-ão, viverão e reinarão comigo para sempre. Amém? Esse é um projeto de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, diz ele, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. E nesse contexto, para sentarem-se ao meu lado, viver e reinarem comigo. Amém? Se você não for um sonhador, uma sonhadora com isto, se você não for um desbravador nesse sentido, você não vai chegar lá. Mas eu quero, brevemente assim, de forma resumida, apresentar aqui pelo menos 7 personagens que eu admiro, pelo menos 6 deles, aliás, eu admiro muito, e que foram grandes sonhadores, e que tudo que eles fizeram, coisas grandiosas, com exceção de um deles, embora o sonho fosse também alvissareiro, mudar o curso da história. Cada um deles contribuiu para uma mudança no curso da história, dentro do seu contexto ali, mas em alguns com impacto mais grandioso. Eu salvei algumas imagens ali, espero que a gente consiga manter a ordem lá das imagens. E eu quero começar com Martin Luther King. Os personagens aí quase todos são norte-americanos. Quem foi Martin Luther King? Um negro de família pobre, que viveu num contexto, ele nasceu em 1929, nasceu em 1929, nos Estados Unidos.
E ele vivia num contexto muito complicado na sua cultura norte-americana, e isso era na maioria dos estados, dos 50 estados norte-americanos, que era a segregação racial. Entendam, quando você entrava num ônibus, um lado de cadeiras era para os brancos, outro lado era para os negros. E aí de o negro que sentasse na fileira dos brancos, porém o branco poderia passar para a fileira de cá e pedir o lugar para um negro, ele tinha que se levantar e dar o lugar. Era assim nas praças, na escola, nas igrejas, no trem, no metrô, em todas as circunstâncias, havia essa segregação racial. E Martin Luther King não conseguia lidar com aquilo. Ele era filho de pastor, neto de pastor e também se tornou pastor batista. E ele disse: toda causa nasce com um sonho. E Deus colocou no meu coração um sonho de mudar essa questão da segregação racial. E ele dizia sempre: eu tenho um sonho. E ele foi propagando essas suas ideias, reunindo pessoas em torno de si para tentar quebrar essa cultura maldita da época. Mas as pessoas tinham tentado fazer isso várias vezes, mas na base da truculência, da violência, de grandes manifestações, com armas, com agressões, etc. E ele disse: eu quero fazer uma revolução pacífica e acabar com a segregação racial. E ele dizia: quando você tem um sonho grandioso e você tem convicção de que esse sonho vai mudar a cultura, vai beneficiar muita gente, você tem que viver e, se necessário, morrer por esse seu sonho. E Martin Luther King morreu, na verdade, ele foi assassinado por causa disso. Mas ele deixou um legado e houve uma reação muito favorável depois da morte dele. A sociedade em geral se mobilizou para isso e a segregação racial extrema que havia no tempo de Luther King deixou de existir. Ainda existe hoje, o apartheid prosseguiu por um tempo mais, mas hoje dizem que é menos de 20% do que era quando Martin Luther King colocou esse sonho no seu coração de acabar com a segregação racial. Então, lembrando, se você tem um sonho, viva por esse sonho e, se necessário, morra por esse sonho, como o fez Martin Luther King. O próximo aí na sequência é o Barack Obama. Barack Obama, ele nasceu em 1951, tinha como um dos seus ídolos Martin Luther King. E Martin Luther King dizia: você precisa ter um sonho, viver por esse sonho e, se necessário, morrer por esse sonho. Barack Obama também negro, pobre, discriminado, com lutas, com dificuldades, começou a se dedicar, a estudar, a crescer, tornou-se um advogado, lutou por essas causas de direitos iguais para as mulheres e os negros, no trabalho em especial e na política. Na verdade, ele seguiu uma das bandeiras de Martin Luther King, deu continuidade à discriminação racial. Se destacou como um grande professor de direito. E aí alguém disse para ele: Obama, você já pensou em se candidatar a presidente da República? E ele disse: será que a gente consegue? Será que eu chegaria lá um dia? Ele disse: você pode. Olha o que fez Martin Luther King. Ele não se tornou talvez um grande presidente norte-americano porque o assassinaram aos 35 anos de idade, mas ele tinha uma visão política também, e eu acho que lá no fundo ele sonhava em, lá na frente, emplacar o primeiro negro presidente norte-americano. Você pode. E ele colocou aquilo na cabeça: você pode. You can. E ele então se lançou à candidatura. Primeiro a deputado, foi bem, a senador não foi bem, mas as pessoas diziam: Obama, você pode. E ele acordava e dormia e vivia dizendo: you can, I can, no caso, eu. E então, quando se lançou a candidato à presidência da República, ele ganhou estourado. E se tornou o 44º presidente norte-americano e o primeiro negro a ser eleito presidente norte-americano. Já abriu alas aí, porque a vice hoje, a vice-presidente Kamala Harris, é negra e tem projeção aí para se candidatar. Se vai ganhar, não sei, mas ela já está sonhando também por causa de Martin Luther King. Viva por seus sonhos, por causa de Obama.
Você pode. E quando Obama foi eleito, a primeira frase que ele disse em cadeia internacional, a rádio e televisão, apontando especialmente para os negros do mundo inteiro, ele dizia: eu consegui, você pode. You can. E desafiou a menina a sonhar grande, a sonhar alto e lutar pelos seus sonhos. O próximo aí é mais conhecido nosso agora, que é o Ben Carson, Benjamin Salomão Carson. É mais conhecido nosso porque ele foi um desbravador também, ele é adventista do sétimo dia. De novo, negro, de família pobre, discriminado, de pais separados, mãe semi-analfabeta, diarista, com muitas limitações, criando 2 filhos sozinha. Na escola, pelas circunstâncias de fome e tantas outras coisas, era o aluno mais atrasadinho da classe dele. E o pessoal da turma dele dizia: você é o mais burro da sala. E o outro diz: é o mais burro da escola. O outro diz: acho que é o mais burro dos Estados Unidos. Diz: é o mais burro do mundo. E ele voltou para casa cabisbaixo, triste, revoltado, não queria mais estudar. E a mãe disse: meu filho, você precisa sonhar que é possível. Olha aí para trás. E Martin Luther King era a referência para eles, né? Olha Martin Luther King, o pastor King. Onde ele chegou, o que ele fez e onde ele teria chegado se não tivesse sido assassinado. Você pode, meu filho. Você pode ser diferente. Você sabia que você pode ser o melhor aluno da sua classe? O melhor aluno da sua escola? O melhor aluno do nosso estado? E talvez o melhor aluno do nosso país? Você sabia que você pode ser um grande legislador, um grande líder, um grande professor, um grande médico, um grande filósofo, um grande pastor, sei lá, alguma coisa grande que Deus possa projetar para você? Você tem que acreditar, meu filho. Acredite em alguma coisa, sonhe grande e corra atrás dos seus sonhos. Eu vou te ajudar. Como, mãe? Eu vou colocar algumas disciplinas aqui em casa para vocês fazerem. Leitura. E colocou os meninos para lerem. Em alguns meses, depois de seguir as disciplinas e orientações da mãe, o Benjamin, o Carson, chamado de Ben Carson, ele começou a se destacar na escola e passou a estar entre os 5 melhores da turma, os filhos de papai, os barões. E em pouco tempo a professora diz: o melhor aluno dessa turma é o Ben. E daqui a pouco começou a chamar o Ben Carson para ajudá-la a dar as aulas. Porque como desbravador, ele fazia as especialidades e tudo mais, e se dedicava e entrou para esse lado da ciência e etc., e se destacava em tudo. Quando a professora falava a matéria, ele dava aula, para a professora, inclusive. Foi bem sucedido e a mãe dele disse: meu filho, escolha uma profissão legal aí, mas que você possa fazer a diferença na sociedade, abençoar pessoas. Ele disse: mãe, agora eu acho que eu vou querer ser médico. Ele disse: filho, se você acha, você pode. Tudo que a gente sonha e luta, a gente consegue. Ele disse: eu vou ser médico. Se destacou na faculdade de medicina, na Hopkins, lá, que é uma das mais famosas, tá entre as 5 melhores dos Estados Unidos e as 10 melhores do mundo. E ele se destacou na medicina. Agora, meu filho, escolha uma especialidade. E as pessoas dizem: olha, você entende muito, você estuda muito o cérebro humano, você deveria ser neurocirurgião. Cirurgia delicada do cérebro. E ele mergulhou de cabeça nessa especialização e, em resumo, tornou-se o maior neurocirurgião já conhecido na história do planeta, não só dos Estados Unidos. E aí eu trouxe algumas imagens aí do que esse homem fez. Passa aí as imagens das crianças. Você sabe que nascem muitas pessoas com problemas congênitos, né? Não estou vendo o meu sonoplasta lá em cima. Daqui uns dias, se a sonoplastia estará embaixo, eu vou enxergá-los. Passe as imagens das crianças, por favor. Isto. Olha ali, olha. Não é um caso muito raro, mas tem muitos casos no mundo de crianças que nascem assim, grudadas pela cabeça, pelo tronco. E há muitas crianças assim, com a cabeça grudada. Imagina crianças que convivem juntas 24 horas por dia e nunca conseguiram ver o rosto uma da outra, o sorriso uma da outra, nunca conseguiram ver a outra, porque elas estão em posições opostas, né? E aí Ben Carson, quando ele começou a estudar esse processo, ele percebeu que não havia cirurgia, ninguém tinha tido coragem de fazer uma separação de 2 crianças ligadas pela cabeça. E ele colocou no seu coração: eu vou mudar a vida dessas crianças e das suas famílias, de todas as que eu puderem. E ele arriscou fazer a sua primeira cirurgia, que demorou mais de 26 horas, 50 pessoas numa sala, um desafio tremendo, mas ele foi exitoso.
E agora estão ali as crianças lado a lado, olhando uma para a outra, brincando. Hoje já são jovens, né? E ele fez dezenas de cirurgias dessas, separando pessoas que viviam, até adultas, que já jovens, né? Que eram ligadas pelo crânio. Exitoso. Nunca ninguém tinha feito isso na história. E ele foi o primeiro, e hoje ele é um dos professores eméritos lá da mesma universidade onde ele se formou, e ensina, treina, capacita professores e médicos a fazer esse tipo de cirurgia, e orienta outros a fazerem também de outras ligações, né, do tronco e tudo mais. Vamos adiante agora, mais um dos nossos sonhadores. Pode passar todas as imagens de crianças. Aí, olha, essas aí eram assim, olha. Era assim que os pais lidavam com essas crianças. Aí estão aí, separadinhas. Pode avançar? Vamos falar de um outro sonhador agora. Esse é um padre, um ex-padre, não é padre mais. Já explico por quê. Esse padre viveu aí há uma década e meia aqui no Brasil, até uma década e pouco aí no Brasil. Esse padre, ele gostava de esportes radicais, como todo desbravador gosta, né? Uma das áreas que a gente gosta muito aí são os esportes radicais. Ele gostava de natação, gostava de rapel, gostava de escalar montanhas e gostava de voar de parapente. Enquanto ele estava estudando algumas matérias sobre voos e sobre voos, ele viu uma matéria de um norte-americano que tinha feito um esquema com balões, encheu de gás hélio esses balões, e esse rapaz voou a altura de 2.000 metros de altitude e ficou no ar por 19 horas, só com balões. E ele disse, eu vou quebrar o recorde desse rapaz, eu vou para o Guinness Book, eu vou voar 3.000 metros de altura e vou voar bem mais horas do que ele, e eu vou trabalhar isso aí. Colocou isso como uma meta dele, o sonho da minha vida vai ser quebrar esse recorde e ir lá para o Guinness Book. Padre, não tinha mulher para cuidar, meninas, eu vou arriscar. E ele montou uma equipe, fez todos os estudos preparativos, vários ensaios e testes, e ele resolveu passar do Brasil para a Argentina, num espaço de 100 quilômetros apenas, nesses balões. Adaptou uma cadeira e fez esse voo, e foi muito bem sucedido. Dali, 100 quilômetros da travessia do Brasil para a Argentina, lá do sul do país. E aí ele disse, agora, ele não quebrou o recorde, era só um teste. Agora eu vou fazer o que é grandioso, eu vou quebrar o meu recorde. Eu vou sair daqui de Guarapuava, no Paraná, conheço bem a região, que é a minha terra, meu estado. Vou para o interior do Paraná, Maringá, depois eu vou costeando por ali, passar pela ponta de Santa Catarina, um cantinho do estado de São Paulo, e vou lá para o Mato Grosso. Uma cidade grande lá do Mato Grosso, já passei por lá também. Esse é o meu voo. E com isso eu vou quebrar o recorde e eu vou para o Guinness Book. O que tinha aí de benfeitoria para a humanidade? Vê que Martin Luther King ele pensava não nele, ele pensava na população, na sociedade, né? O Ben Carson, o Obama, eles pensavam em liderar multidões por causas maiores. Esse padre era meio egoísta. Ele tinha lá um projeto social também com os recursos que adviriam disso aí, mas era algo muito limitado. Ele queria mesmo era ir para o Guinness Book. Então era um projeto mais pessoal. E eu penso que Deus não sonhou esse sonho juntamente com ele, ele não sonhou um sonho de Deus, não era um sonho de Deus para ele. E ele, com uma equipe grande agora, na primeira vez ele foi com 500 balões, ele disse, agora eu vou com 1.000 balões, que eu vou mais longe, eu preciso de uma estrutura melhor, eu preciso de um contrapeso, e ele levou lá um GPS bom, 2 aparelhos celulares e 140 litros de água, que ajudaria no balanceamento, no contrapeso, a hora de subir, de descer, ele tinha esse controle, e também quando eu precisar de água, não sei o que vai dar por aí, eu tenho água em abundância. E ele levantou o voo aí por volta de 1h, lá no Paraná. Quando foi ali por volta das 4h, ele ainda estava em contato com as pessoas e conseguiu... Aí perdeu o contato. Sumiu, o tempo estava feio, com algumas nuvens negras se formando. Disseram, desista, espere o tempo bom. Eu disse, não, acho que vai dar, é só uma nuvem aqui e tal, mas eu vou insistir. É a hora. Eu tenho que quebrar esse recorde esta semana. E ele sumiu. Lá para umas 4 e pouco, ele conseguiu entrar em contato com um amigo, lá no Paraná, e disse, olha, eu não sei onde eu estou, só vejo nuvens escuras em minha volta, não tenho noção para onde eu fui, eu peguei uma corrente de ar aqui diferente e está me puxando para uma direção diferente, me ajude, o meu GPS não funciona, vê se você consegue aí me ajudar aqui a organizar o meu GPS. E conseguiram ajustar um pouquinho para ele se localizar.
Uma hora depois ele fez um contato com alguém que estava em Santa Catarina, de uma outra equipe por terra, que estava procurando contato com ele. Ele disse, eu não sei onde eu estou. Na primeira vez ele disse, eu estou a cerca de 3.000 metros de altura, às 4 da tarde. Quando ele teve contato, menos de uma hora depois, ele disse, eu estou a 6.000 e tantos quilômetros de altura. Pelo que eu consegui aqui, pelo meu celular, eu consegui medir aqui. E não sei para onde estou indo. Moral da história, o padre desapareceu. Uma semana depois, encontraram em Santa Catarina, que é uma direção diferente. Ele estava indo para lá, Mato Grosso, e Santa Catarina está para cá. E ele foi encontrado parte dos balões no oceano, em alto mar, por pescadores. Mas o padre não estava. 2 meses depois da data em que ele decolou, lá no Paraná, encontraram mais um conjunto de balões e a sua cadeira e parte do seu corpo, da cintura para cima, preso à cadeira. E o restante, os tubarões comeram. Pergunta, para onde os teus sonhos estão lhe levando? Qual será a história que as pessoas lerão a seu respeito daqui a 15, a 30, a 60, a 70, a 80 anos, se o mundo durar até lá? O Luther King deixou uma história. O Obama continua construindo a sua história. Há quem diga que ele pode se candidatar de novo. O Ben Carson deixou a sua história. E, aliás, quando na penúltima eleição para presidente, do Trump, o Ben Carson foi convencido pelo partido ao qual ele se aliou que ele poderia ser presidente da República. E ele disse, será que eu consigo? Disseram, olha, se o Obama conseguiu, você pode. E ele se candidatou à presidência da República. Entre uns 15 ou 18 candidatos, como é aqui no Brasil, ele ficou em 4º lugar. E aí o Donald Trump gostou tanto dele, e disse, olha, você não conseguiu ser presidente e vice eu já tenho, mas você vai ser ministro no meu governo. E ele foi ministro de cidadania durante o mandato do Donald Trump. E tudo indica que ele vai concorrer às eleições de novo. O Ben Carson, porque ele disse, eu vou continuar sonhando, e o lema dele é, sonhe alto e lute pelos seus sonhos. E Ben Carson, como eu já disse, é adventista do 7º dia. Então você pode sonhar alto também. Bem, falei aí desses personagens mais próximos da gente, agora eu quero falar brevemente do último personagem, que é o José, o grande sonhador. Então vamos lá para Gênesis 37, e vamos ver aqui mais um pouquinho de um homem que sonhou não os seus sonhos, mas os sonhos de Deus. E quando você, desbravador, desbravadora, sonha os sonhos de Deus, pode ter certeza que, a menos que você atrapalhe, os sonhos de Deus se tornarão realidade na sua vida. Nada de grande que foi feito até hoje na humanidade se fez que não tenha nascido com um sonho na mente e no coração. E às vezes esse sonho não é da pessoa, às vezes é de Deus, é Deus que insere esse sonho na mente e no coração da pessoa, e então, se você não atrapalhar, agindo Deus, quem impedirá que os sonhos se tornem realidade? Gênesis 37 diz assim, quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhar os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Qual é a idade de José aqui? Quantos anos ele tinha? 17 anos. Antes de falar de José, deixa eu mencionar 3 outros personagens assim, de passagem, não tenho foto deles. Falo de Erfener e também outro Luther, que é Lutero, né? Arres. O Clube dos Bravadores que você conhece hoje deve muito a esses 2 juvenis, um de 17, idade de José, e um de 14 anos. Num sábado como este, os meninos, após o culto, voltavam da igreja para casa. Só os 2, e um falou para o outro, você percebeu que lá na igreja não tem espaço para nós? Tem nenhum programa, tem uma liçãozinha lá, mas não tem uma classe, não tem nada, a gente não é envolvido em nada que essa igreja faz, parece que a gente não existe. E outro diz, é verdade, né? A gente poderia até bolar alguma coisa, sei lá, pedir para alguém bolar alguma coisa para a gente. E eles foram caminhando, aí um disse para eles,
Por que a gente não bola nós alguma coisa? A gente que está sendo prejudicado, a gente está reclamando, por que a gente não começa alguma coisa? Mas como assim? Eu não sei, a gente tem que criar alguma coisa, bolar algum negócio aí para nós e para a juventude das outras igrejas nossas. E aí um outro falou, por onde começar? Eu disse, por que não começamos falando com Deus sobre esse assunto? Bora parar aqui mesmo, debaixo de uma árvore dessa, vamos orar para que Deus nos ajude a ver alguma coisa, bolar alguma coisa? Pararam embaixo de uma árvore, os dois adolescentes, enquanto voltavam da igreja, conversaram com Deus a respeito e foram para casa. Conversaram com os adultos e a ideia foi assim, convide os meninos da igreja e uns vizinhos para vir aqui para casa. E aqui a gente faz uma classe. Você já sabe o quanto eu sou apaixonado por isso, eu chamo de pequeno grupo. Cria aqui um pequeno grupo com os jovens e comece aqui alguma coisa. E eles convidaram os meninos da igreja e começaram a primeira classe para estudar a Bíblia e para programar como é que eles iam se envolver nas causas sociais e missionárias da igreja. 2 adolescentes começaram isso. Isso depois virou a Sociedade Jovem e depois virou o Clube dos Bravadores. Mas o Clube dos Bravadores teve um passo seguinte, isso foi em 1879, lá nos Estados Unidos. 3 anos depois, 1881, num outro estado, um outro menino agora de 16 anos, o Nied, ele ficou sabendo dessa iniciativa dos 2 meninos lá no outro estado e que tinha umas classes já funcionando, e ele disse, eu vou criar um negócio desse também, só que eu vou fazer na igreja. E ele procurou o pastor da igreja e disse, olha, eu tenho esse projeto assim assado, eu queria criar uma classe assim, um negócio para os jovens, para os meninos e as meninas também. E o pastor disse, vamos reunir a comissão, meu filho, que ideia genial, fantástica, eu já ouvi falar que está dando certo em outros lugares, Nied. Bora levar para a comissão. Ali mesmo, depois do culto, reuniu a comissão rapidamente, olha, tem uma ideia que o menino trouxe, está dando certo em outros lugares, e a igreja disse, não tem espaço para isso aqui. Já tem tanta coisa na igreja, vai colocar mais uma reunião, aí vai ter que ter liderança, isso não dá certo. Se ele quiser fazer na casa dele, a gente apoia, mas aqui não. Então eu vou começar em casa. Aliás, o pastor disse, eu vou ver o que a gente faz. O menino não participou da reunião, claro. E aí, quando o pastor deu a notícia para o menino, ele saiu de cabeça baixa, triste, indo para casa. O pastor ficou preocupado com ele. Deu passos largos, acompanhou o menino, colocou a mão nos seus ombros e disse, ei, filho, vamos começar isso juntos. Vamos começar na sua casa ou na minha casa, em algum lugar. Aqui na igreja ele não quer, eu vou começar isso contigo. Bora começar. Convida a meninada. E o pastor deu as orientações para ele, e eles montaram uma classe, e esse Nied foi liderar a classe na casa deles, na casa dele. E ele disse, vou fazer um pouquinho diferente agora. Nós vamos estudar a Bíblia, e nós vamos estudar alguma coisa da natureza para tornar-se interessante. E inseriu lá já, na minha visão, as primeiras especialidades de natureza para atrair a meninada, e dessa forma, e a gente vai fazer também projetos sociais e trabalho missionário. Ele começou a classe dele preparando os meninos para isso e mudou a história da igreja. Foi um incentivo a mais para que a sociedade jovem fosse estruturada, o MV, e depois, levando em conta que tinha esse tchan aí das especialidades, então foi criado, baseado nessa sugestão dele, nessa iniciativa dele, o primeiro clube de escoteiros missionários. O nome que foi ganho motivado na ideia do Nied. Então veja, o sonho de 3 meninos tornou aí uma classe de jovens, depois virou o primeiro clube de escoteiros e hoje é uma potência mundial o Clube dos Bravadores. Tudo começa com um sonho grande. E eu tenho certeza que esses sonhos aí, para que fôssemos o que somos hoje como Ministério Jovem dos Bravadores, não foi sonho desses meninos, foi o sonho de Deus colocado na cabeça dos meninos. Se colocasse na cabeça dos adultos, talvez não aceitariam. E agora veja o sonho que Deus coloca na cabeça de José. Voltando aqui para José então, para a gente terminar. Verso 5, teve José um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiavam ainda mais. E ele disse, peço que ouça o sonho que eu tive. E ele contou o sonho. E aí no verso... Meu óculos aqui, que agora a letra ficou pequena. No verso 9, se não me engano, 9. Disse José, tive outro sonho. E ele contou o sonho. E aí a inimizade para cima dele ficou pior ainda. Por isso, os irmãos tinham inveja dele. E o pai, no entanto, guardou essas coisas sobre o sonho de José no seu coração. E agora, lá no verso 37, no final,
o pai mandou José para uma missão para ir visitar os irmãos, ver como eles estavam. E aí, quando José se aproxima, disseram os seus irmãos, no verso 19, lá vem o tal sonhador. Era assim que José era chamado, com zombaria. Essa questão dos sonhos de José, os 2 sonhos que ele teve, acabaram virando motivo de chacota e de bullying, embora essa palavra não existisse na época. E nós vamos dar um fim nesse sonho desse rapaz agora. Vamos matar esse rapaz, vamos ver o que dá os sonhos deles. O Judá, o irmão mais velho, interferiu e disse, não mate o rapaz, vamos colocá-lo aí jogar num poço. Aí a ideia dele era tirar o José, depois mandar para casa. E o Judá precisou sair, não sei para quê, e os irmãos ficaram sozinhos ali, e eles disseram, não vamos ganhar nada a matar esse menino. Bora vender esse menino, mandar esse menino com os sonhos dele para bem longe daqui, pelo menos os sonhos dele não vai interferir nada para o bem nem para o mal em nós. E José foi vendido para o Egito. Lá no Egito, o José se tornou não um escravo, mas um ajudante lá do Potifar. Foi comprado como escravo, mas colocado como mordomo, né? Administrador. E a Bíblia diz aqui, do verso 6 do 39, que o Potifar confiou tudo que ele tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que ele comia. Quais eram os sonhos de José? Deus colocou no sonho de José, José, eu estou precisando de alguém para liderar um grande movimento numa nação aí, para salvar o meu povo e salvar, de certa forma, a humanidade. E eu estou preparando você para você governar o Egito, salvar o nosso povo e salvar muita gente. Lá na frente, um dia você vai entender, siga os meus planos, sonhe os meus sonhos, e juntos nós vamos torná-lo realidade. Apenas acredite em mim e seja fiel ao que eu estou orientando você. José, então, sonhou os sonhos de Deus. Mesmo nas situações mais delicadas, José dizia, eu não sei porque eu estou aqui nesse poço, mas eu tenho um sonho que Deus colocou no meu coração. Eu vou continuar sonhando os sonhos de Deus. E quando José estava no Egito, agora na casa de Potifar, dizia, eu não sei porque que eu vim para o Egito, mas Deus colocou um sonho na minha cabeça e no meu coração. Ele disse que eu vou reinar, que eu vou governar, não sei nem onde, nem como. Ele não entendia os detalhes. Mas eu vou continuar sonhando os sonhos de Deus. Eu estou nas mãos dele, aconteça o que acontecer. Quando a esposa de Faraó ofereceu algumas benesses para ele, alguns favores sexuais, inclusive, e com algumas projeções de crescimento e de benefícios maiores lá na frente, José entendeu que se ele pegasse esse atalho, ele poderia frustrar os sonhos de Deus e ele não governaria, não reinaria como Deus propunha para ele, embora ele não entendesse. Então ele disse não às coisas momentâneas e passageiras, que envolviam quebra de princípios. Ele disse não a tudo isso. E porque ele disse não às coisas passageiras, aos atalhos desse mundo, para aquilo que os homens sempre dizem sim, ele acabou indo para a cadeia, injustamente e inocentemente. E lá na cadeia, José pensava, eu não sei porque eu estou aqui. Eu só sei que Deus tem um sonho para mim, um projeto grande para mim, eu vou reinar, eu vou governar, não sei onde, nem quando, nem como, então eu vou continuar sonhando os sonhos de Deus. Se é para eu governar aqui na prisão, aqui estou eu. E a Bíblia diz que lá na prisão José se destacou entre todos os presos, de maneira que o carcereiro confiou, assim como Potifar, grandes responsabilidades a José, não precisava cobrar dele nada, se preocupar com nada, porque José cumpria além do que era solicitado e ele era sobremodo excelente. De novo, sonhos. 2 cidadãos que trabalhavam para o rei, estavam presos junto com José, sonharam. Depois, lá mais na frente, o próprio rei sonhou. Coisas grandiosas, extraordinárias, e que nem sempre eles entendiam. José revela os sonhos dos 2, o copeiro e o padeiro-chefe. Tudo se cumpriu na vida deles, como José interpretara e dissera a eles. Um voltou para lá. E quando o rei teve os seus sonhos e não tinha quem interpretasse, o rapaz lembrou, olha, eu conheci um tal de um sonhador. Sonhador e que interpreta sonhos, na cadeia, o José. Mandaram chamar o José, José interpreta os sonhos do faraó. E agora, nessa circunstância, voltando para o faraó, para uma certa liberdade, embora José achava que ele iria lá para o faraó e voltaria para o seu lugar na cadeia, José entendeu ali na revelação dos sonhos do faraó o que é que Deus havia colocado de grandes sonhos na cabeça dele. Quando ele explicou para Faraó como é que Faraó devia se posicionar e agir imediatamente para salvar uma situação de 7 grandes secas e terríveis secas que viriam lá mais à frente,
o faraó chegou à seguinte conclusão: não existe um homem mais sábio do que o José para cuidar disso. Então, José, ao invés de voltar para a cadeia, você agora vai viver e reinar e governar comigo. Assente-se à minha direita e você será o vice-presidente da maior potência mundial do planeta. Esse era o sonho de Deus para o José. O sonho que Barack Obama realizou, o sonho que o Martin Luther King sonhava, o sonho que ainda o Ben Carson sonha de ser presidente da maior potência mundial do planeta no momento. Esse era o sonho de Deus para José. Ser o grande vice-presidente da República Egípcia, não para ter o seu nome no livro Guinness Book da época, mas para ele salvar os egípcios, salvar muitas outras nações que pereceriam pela fome, não fosse a sábia administração de José, mas, acima de tudo, salvar o próprio povo de José. As 70 pessoas que subiram lá para o Egito depois, lá se multiplicaram e tornaram-se a grande nação hebreia, de onde nasceu o rei Davi, o rei Salomão e da sua descendência, o rei Jesus. Vejam, com exceção do padre, que teve um sonho mais egoísta pensando nele, que não sonhou os sonhos de Deus, todos os outros 6 personagens que eu mencionei sonharam para outros, sonharam para beneficiar pessoas, nações, sonharam em quebrar paradigmas e fazer a diferença para abençoar pessoas. Certamente Deus colocou esses sonhos na mente e no coração dessas pessoas e elas abençoaram multidões. Desbravador, desbravadora, você está aqui hoje porque aqueles 3 meninos sonharam em fazer a diferença na igreja, na sociedade, com estudo da Bíblia, com participação nos programas internos da igreja, nos projetos sociais na sociedade e na pregação do Evangelho, para impactar vidas, não só para este mundo, mas para a eternidade. Mudaram a vida de pessoas, mudaram a vida de famílias, mudaram a vida de nações. E grande parte dos grandes legisladores desse mundo afora foram desbravadores. Se você procurar aqui, vários dos ex-presidentes da República, eles em algum momento passaram pela nossa igreja como desbravadores. Não se batizaram, mas foram membros do Clube dos Desbravadores. Eu conheci muitas pessoas Brasil afora aí, grandes legisladores, grandes líderes de destaque, em várias áreas. E se você for pesquisar a vida deles, grande parte deles passaram pela escola adventista, onde sempre tem um clube, e passaram pelos clubes desbravadores na igreja adventista do sétimo dia. Então é isso que a Ruth está testemunhando aqui. Ruth, você não é a primeira. Milhares de outras mães levantaram e levantam hoje as mãos para os céus e dizem: Deus, obrigado pela existência da igreja adventista do sétimo dia, por esse enfoque e atenção especial que eles dão às chamadas novas gerações, do rol do berço até os 35 anos de idade. Essa galerinha aí tem um carinho muito especial por parte da nossa igreja. E nenhum deles merece mais destaque do que o Clube dos Desbravadores, que pega uma faixa etária muito crítica, dos 10 aos 15 anos de idade. Essa é a faixa etária mais bombardeada aí pelo mundo, pelas ideologias, filosofias e subculturas que destroem valores. E o clube está aí como um para-choque para proteger esses meninos e meninas. Parabéns a você, líder de desbravadores do Clube Orion. Parabéns a você, desbravador, desbravadora. Parabéns a você, pai, mãe de desbravadores. Parabéns a você, líder da igreja, que apoia esse ministério, que tem feito a diferença na vida de indivíduos, na vida de famílias, na vida de sociedades. Ajude esses meninos a continuarem sonhando grande. E os sonhos de Deus para esses meninos e meninas e para os seus familiares não são sonhos só para esta vida. Além de serem homens e mulheres que Deus quer que cresçam em estatura, em sabedoria e graça, para fazer a diferença na vida da sociedade aqui, Deus quer ter esses meninos e meninas como homens e mulheres ao lado de Deus, para viverem e reinarem com Ele pelos séculos eternos. Amém? E esse é o maior de todos os sonhos. Esse é o sonho que Deus quer que você e eu, desbravador, desbravadora, pais, líderes, irmãos, sonhemos para nós e para os nossos filhos e filhas. E eu pergunto, quantos de vocês, desbravadores, querem sonhar os sonhos de Deus para vocês? Que não é apenas para essa terra, que é para viver e reinarem com Ele, não só vocês, mas as suas famílias, amigos e familiares para sempre. Quantos querem? Louvado seja o nome de Deus. Então, não desista.
You can. Você pode. Amém? Louvado seja o nome de Deus. E obrigado porque agora Ele está preparando uma morada eterna para todos os desbravadores, vencedores, desbravadoras e todos aqueles que confiarem em Jesus e lutarem a causa do Mestre nessa terra, confiando em suas promessas, permitindo que os sonhos de Cristo sejam colocados e desenvolvidos em sua mente e coração, e vivam por esse sonho, dispostos a morrer se necessário por Ele, que é de estarem com Cristo na eternidade, viver e reinar para sempre com Ele. Enquanto Jesus prepara as moradas eternas, nós aqui continuaremos sonhando esse grande sonho de Deus para a gente. Obrigado pelo Clube Orion, pelos pioneiros desse clube que sonharam com isso e construíram um legado, uma história. E obrigado por aqueles que têm dado continuidade a essa história, construindo o futuro de juvenis e adolescentes e jovens para esta vida e para a eternidade. Obrigado por todos os pais e familiares influenciados pelos desbravadores que estão olhando a vida, o mundo, Deus, a Bíblia, a sociedade, o presente e o futuro de uma forma diferente, mais otimista e mais promissora. Que esses objetivos se cumpram e que muitos desses pais convertam-se por completo a Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida, e que unam-se a nós nesta caminhada de preparo de muitas pessoas para a vida eterna. Despedimos-nos com a Tua graça, a Tua paz e a Tua direção. Pedimos que Tu abençoes a continuidade do projeto, do programa para os desbravadores, que acontecerá agora à tarde e à noite, lá no Nestor Campus. Conduza os organizadores e a todos aqueles que para lá se dirigirão para participarem e prestigiarem desta programação. Continue guiando os rumos do Ministério Jovem, Desbravadores e Aventureiros em todo o mundo, e que preparemos um povo para a breve volta de Jesus. Esta é a nossa prece em gratidão, em nome do sumo desbravador, o Senhor Jesus Cristo, que vive e viverá e reinará, e com Ele reinaremos para sempre. E todos dizem amém. Louvado seja o nome de Deus.